Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. E hoje a presença sempre prazerosa, então, durante todo o tempo desta legislatura, esteve aqui conversando com os nossos amigos telespectadores da TV Câmara. Nunca se furtou a vir quando convidado e tal, né? Conversou bastante durante todos esses 4 anos aí, 3 anos e alguns meses. Mas é imperioso que a gente convidasse ele para vir aqui logo após o período eleitoral, em outubro deste ano. Eu falo do vereador Márcio José Gonçalves, Márcio Dedé, do PSDB, eleito com 1.809 votos. Diria o Abelardo e o Fernando, um balaio razoável de votos, não é? Vereador, prazer tê-lo aqui mais uma vez, que bom que o senhor está aqui conosco, atendeu o nosso convite, obrigado pela sua presença. Já descansado, passou o estresse da campanha, satisfeito com a sua votação. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Carlos Antônio, boa noite ao nosso telespectador, satisfação estar no Fala Vereador, agradecer o seu convite novamente e realmente a gente está um pouquinho mais descansado, que o pleito eleitoral acaba nos desgastando pelas longas jornadas. Essa campanha foi uma campanha um pouco até atípica, que foi a campanha de bastante caminhada, bastante visita, o porta a porta, né? Foi uma campanha que a gente conseguiu se aproximar um pouco mais do eleitor. Satisfeito com a sua votação, vereador? Claro, com a sua eleição, sim. Com a votação, o senhor esperava essa votação ou talvez um tanto quanto mais de votos? Carlos Antônio, na verdade, a gente vinha há algum tempo aqui na própria casa dizendo que não era candidato à reeleição, né? Exato. Quando eu fui ao PSDB, a gente tinha ali, eu e o Deodato, um compromisso que provavelmente seria Deodato e Dedé e Deodato. A gente Perfeito. faria uma dobradinha na questão da majoritária. Da majoritária. Houve essa mudança que aconteceu em maio, com a vinda da vereadora Ana, devido ao número de pesquisa. O partido entendeu por bem colocar a vereadora Ana. E eu, como vinha um ano dizendo que não era candidato, acabei levando muitas pessoas do meu grupo político, acabei me desmobilizando de certa forma. O meu grupo... Convidou provavelmente ex-cabos eleitorais, aliás, de cabos eleitorais que eram seus, e incentivados até a serem candidatos, provavelmente. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eu tenho, do meu grupo político, 4, foram 4 cabo eleitoral nosso, né? Um fez 983 votos, é o primeiro suplente do PSDB, o outro fez 700 votos, um outro 500, e o último fez 300 votos. Então, só do nosso grupo político acabou sendo 2.400 votos, que de certa forma acabou influenciando um pouco na minha eleição também. Mas fiquei feliz, Carlos Antônio, porque eles demonstraram que tem voo próprio, né? E agora conseguem, né, traçar o seu caminho. E a democracia política é importante a gente dar essa renovada, oxigenar e trazer novas lideranças. Então eu me sinto muito mais feliz com a minha votação e também com trazer essas pessoas que estão agora no cenário, novas pessoas que estão no cenário político. Eu tenho certeza que talvez no próximo pleito eleitoral elas possam até estar aqui na casa. Então estou feliz, dentro da perspectiva que eu não vinha trabalhando para uma reeleição e sim para um outro projeto, né? Que era majoritário. Que é a majoritária, desmobilizando a minha equipe, saindo praticamente 50 dias antes da eleição para uma campanha difícil, com muito candidato, praticamente 330 candidatos, e consegui ser o 5º mais votado em Itajaí, muito próximo até do 4º e do 3º. Eu estou feliz, estou muito contente, eu acredito que o nosso trabalho foi bem visto pela população de Itajaí. Vereador Dedé, o senhor me permite chamá-lo assim, aliás, ele gosta que chame de Márcio Dedé, né? O seguinte, com relação à sua votação anterior, porque se a gente olharmos as votações anteriores e tal, parece-me que somente o vereador Tiago se sobrepôs a 2.000 votos. A sua votação anterior foram quase 3.000 votos. 2.791. Mas todos esses senhores vereadores parecem que tiveram diminuídos o seu número de votos sobre a anterior, a não ser o vereador Tiago.
o senhor acredita a quê? Carlos Antônio, o que eu senti muito durante o debate político como um todo é que a população está, de certa forma, saturada da política, né? Está descrente, vamos dizer assim. E como também, essa é uma situação que você liga hoje à TV e o que a gente mais acompanha são notícias da classe política. Então, o cenário nacional acaba influenciando no cenário local, estadual. Então, tudo que você vê da política acaba desmotivando o eleitor, inclusive de votar. E foi o que a gente viu, que foram 37 mil votos, ou branco, nulo ou abstenção. Muita gente, né, Carlos Antônio? Então, 37 mil votos. 37 mil votos que não foram depositados. Então, isso, na verdade, é recado da comunidade? Eu vejo que é um recado. A comunidade disse... O que a comunidade disse? Olha, a gente não está satisfeito com o que está acontecendo, né? Eu vejo que no plano das majoritárias, eu via também muito isso, que o debate que se impôs foi um debate um pouco agressivo, de uma certa forma, o que acabou desmotivando ainda mais o eleitor, ou seja, faltou de fato propostas, faltou de fato apresentar algo diferente para a cidade de Itajaí. E você sabe, se a majoritária não motiva, o eleitor ele vai lá para votar no prefeito. Se ele não está motivado em votar em nenhum candidato na majoritária, o vereador vem na carona, então ele também não vota para o vereador. E vice-versa também, acontece isso. A gente sabe o que aconteceu aqui na casa no ano passado, muitas coisas aconteceram. A questão de aqui na própria casa, no nosso Itajaí, infelizmente, como em vários municípios da nossa União, mas começa lá pela União, aí tivemos problemas no Estado, uma série de problemas nas cidades circunvizinhas e inclusive na nossa. Essa situação pode ter causado a diminuição Eu acredito. Um desinteresse maior pela política. Mas o senhor sempre falou, e a gente conversando fora das câmeras e também em outros programas que fizemos durante todo esse mandato seu, a respeito da importância do voto. Nós temos, me parece que não é uma obrigação, mas sim um direito que a gente tem que exercer. Sim. Porque o senhor sempre disse isso, falou sobre isso, da importância de a gente, mesmo descontente, mas votar. Sim, até porque se o eleitor não propor essa mudança, ele não ir nas urnas e propor essa mudança, ela não vai acontecer de fato, né? E não só a questão da diminuição de votos como um todo. Você viu que houve uma mudança, né? Aconteceu uma mudança aqui na casa. Sim. Um pouco eu vejo, não só porque eu vi que muita gente boa, e quem sou eu para julgar, o eleitor que tem que julgar, mas a gente viu que poderiam algumas outras pessoas ser reconduzidas. Mas o próprio perfil da campanha, Carlos Antônio, e era o segundo item que eu queria falar. Pois não. Hoje, o que acontece? O programa eleitoral, antes, tu conseguia ainda dar, não muita, mas ainda dava uma visibilidade, aparecia ali o candidato a vereador. Com esses modelo, teaserzinhos, isso, com esse novo modelo de propaganda eleitoral, muito pouca gente conseguiu assistir de fato o vereador, né? Eu tive um problema, como eu disse que eu não era candidato, eu dizia que eu não era candidato, até 10 dias antes da eleição, eu fiz visitas que as pessoas chegavam em mim, mas tu é candidato a vereador? Eu não sabia que tu era candidato. Aí incorreu na questão econômica da campanha, que ela acabou diminuindo vertiginosamente, e assim, foi muito importante, eu acho que isso ajudou quem tem poder aquisitivo menor, né? Mas, ao mesmo tempo, tu não conseguisse dar uma grande visibilidade à campanha. Você via pouco carro, você via pouca placa. A placa, todo mundo tinha, todos os vereadores tinham um número de placas, uns mais, outros menos e tal, mas as placas, só que eram exatamente do mesmo tamanho e tal. A gente praticamente não via a questão de placas, isso. Não é? A questão das bandeiras, que antigamente era aquele mundo de bandeiras. Bandeira, né? Só se ela tivesse imóvel, não podia ser imóvel. Né? Tem que ser. Então, a muita questão coisa. dos recursos, vereador, que não mais pode se ir a pessoa jurídica, sim, somente a pessoa física. Isso tudo minimizou. Né? Isso. É um outro perfil de eleição que o político tem que se adaptar agora. Eu acredito que nós, enquanto vereadores, a gente consegue superar melhor
essa questão, né, que a gente já está próximo à comunidade, então é muito mais fácil o vereador bater na porta, fazer uma visita. Eu acredito que as próximas campanhas de deputado estadual, deputado federal, eles vão ter muito mais dificuldade que o vereador, porque o perfil do vereador já é um perfil próximo à comunidade, então já é um perfil de visita, de estar numa reunião na comunidade, então ele consegue fazer esse trabalho. Agora, o modelo do deputado estadual e do deputado federal, esse sim, na próxima campanha, eles vão precisar repensar toda a sua logística de trabalho, porque é uma outra campanha. Eu participei, Carlos Antônio, primeiro eu fiquei de suplente em 2008, a segunda eu fiz essa boa votação, e essa terceira, que para mim foi a campanha mais difícil, sim. Essa terceira, o que eu observei foi a campanha do contato. Quem conseguia chegar no eleitor, ele conquistava o voto. O maior desafio foi você chegar no eleitor. Em 45 dias, você conseguir promover e fazer um monte de visitas e conseguir conversar com o eleitor. Porque eu também atribuo muito voto desse branco, nulo ou abstenção, pessoas que sequer foram visitadas. Na verdade, muita gente também, eu ouvi várias pessoas falando, Carlos Antônio, mas hoje com a rede social, o WhatsApp, enfim, a gente chega mais rápido, chega mais longe, enfim, porque não dá para visitar todo mundo e tal. Eu sempre considerei isso ferramentas para agregar, porque a roda na política já foi inventada há trocentos mil anos e tal. Qual é a roda que foi inventada? Bater na porta e pedir o voto. O eleitor quer conversar, quer bater um papo com... Ele não quer falar comigo, ele quer falar com o senhor que é o candidato, não é? Carlos Antônio, Eu vou pedir um instantinho para o senhor, para nós retomarmos esse assunto no próximo bloco. O assunto, quando é bom aqui, o tempo vai muito rápido. Posso ter a sua licença? À vontade. Muito obrigado, vereador. É você que está conosco aqui no programa Fala Vereador de hoje, com a presença do vereador Márcio José Gonçalves, o Márcio Dedé, do PSDB, reeleito, não é eleito, é reeleito com 1.809 votos. Um instante só, a gente já volta. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador. Juntamente conosco no programa de hoje, o vereador reeleito Márcio José Gonçalves, o Márcio Dedé do PSDB, reeleito com 1.809 votos. Vereador, no último bloco nós falávamos sobre a questão das redes sociais, de uma série de mecanismos para angariar o voto. Mas o importante foi gastar um bocado de sola de sapato e bater na porta. O eleitor quer falar com você, que é o candidato. É isso? É verdade. Carlos Antônio, durante o tempo que eu estou aqui na Câmara, a gente usou bastante as redes sociais. E às vezes eu conversava com outros vereadores, ou até nas próprias reuniões partidárias nossas lá do PSDB, e às vezes as pessoas diziam, tal vereador tem tantas curtidas no Face, outro tem tanta visualização no Face. E eu sempre falava isso, olha, é legal, curtida no Face demais. É uma coisa. Agora, a eleição, de fato, porque o vídeo do vereador tal tem 10 mil acessos e do outro vereador tem 1.000 acessos. E aí, às vezes, tu analisa o perfil ou a capacidade política do vereador pelo número de acessos que o vídeo tem. Isso é errado. Por quê? Porque o eleitor, ele quer o tete-a-tete, ele quer a conversa, ele quer o bate-papo, ele quer se sentir prestigiado, ele precisa de atenção. E isso
O político tem que entender isso, que Ele bater quer na olhar porta, no olho do candidato, sentar, né? conversar, explicar, olha, eu trabalhei isso, eu pretendo fazer isso, eu não fiz tal ação. Por causa disso. Por causa disso, explicar. Então, o vídeo, quer seja no WhatsApp, nós tínhamos lista de transmissão, nós tínhamos o Facebook, só que ele ainda é muito informal. Ele é muito formal, né? A conversa ali com a família, de sentar, de conversar, de explicar, de ouvir as pessoas, é isso que as pessoas precisam e é isso que elas querem. Tu tem que ter o vídeo, tem que ter o WhatsApp, tem que ter o Facebook, tem que ter uma correspondência ainda, a própria correspondência, eu trabalhei também com correspondência, né? Para as pessoas que a gente tem o nosso cadastro, que a gente visita já durante esses 4 anos, eu também fiz uma correspondência. Mas nada como você ir lá, pedir o voto e além de pedir o voto, depois voltar lá e ainda agradecer. Olha, obrigado. Perfeito. Obrigado pelo apoio, eu me reelegi e estou aqui à disposição. Vereador Márcio, o planejamento parlamentar que o senhor fez para este mandato, para o atual mandato, o senhor concretizou ou ainda fica alguma coisa que o senhor precisa abordar em 2017, digamos assim? Obviamente, além das prioridades que o senhor já deve ter elencado para 2017, alguma coisa ainda deste mandato que o senhor precisa rever, precisa reativar, precisa fazer, ainda ficou do seu planejamento deste mandato atual para 2017? E quais seriam as prioridades para 2017 do senhor? Carlos Antônio, durante esses 4 anos, uma bandeira que eu sempre defendi, que foi a questão da mobilidade, do planejamento urbano, né? Que são instrumentos que a gente possa delimitar e dizer de que forma a cidade vai crescer, para onde que ela vai crescer e como que ela vai crescer, né? A gente vê que Itajaí vem num processo de expansão já contínuo, né? Apesar da atual crise financeira, que não é apenas de Itajaí, mas nós estamos sofrendo um pouco mais em virtude da questão portuária. Mas, nesses 4 anos eu defendi muito essa bandeira. Algumas ações a gente conseguiu juntar o Executivo, que a gente depende muito que o Executivo tome a frente, então a gente acaba aqui fazendo papel que o vereador Paulinho sempre fala muito bem, de Juquinha, né? De ficar ali batendo, né? Batendo na porta, batendo naquela tecla. Vem para cá, apresenta a propositura, é aprovado, mas tem que continuar batendo lá no Executivo. Tem que ir lá no Executivo e dizer, olha... E nesses 4 anos, algumas ações foram feitas, principalmente na nossa região, lá em Cordeiros, que a gente falava muito na questão de mobilidade da região de Cordeiros com o bairro da Murta. Foi feito lá um novo acesso, que foi uma bandeira nossa, que melhorou a mobilidade naquela região. Mas Itajaí, como toda a parte de planejamento urbano de Itajaí, ela está estagnada. E já fazem 10 anos e agora ela precisa ser rediscutida, que é o plano diretor do município. E que eu venho, os 4 anos que eu estou aqui, eu venho dizendo, olha, nós precisamos revisar o plano diretor. Nós não estamos usando instrumentos que o Estatuto da Cidade permite. Não foi uma vez só que o senhor falou isso, várias vezes, com né? certeza. Os instrumentos que o Estatuto da Cidade permite, né, que é a outorga onerosa, as operações consorciadas, o TPC, que a gente chama, que é a transferência potencial de construção, a proteger algumas áreas que precisam ser protegidas na cidade, porque vamos adensar, verticalizar mais, aonde que nós vamos verticalizar e aonde que a gente pode proteger mais. Então, há um conflito constante, né, Carlos Antônio? A construção, às vezes, de um empreendimento ao lado de uma área residencial. Uma área residencial, eu tive esses dias ali próximo ao Rio do Meio, e eu estive observando que aquelas empresas petroquímicas foram todas deslocadas lá no governo Arnaldo Schmidt e foram para lá. E me preocupou porque eu já estou vendo que até 1 quilômetro, um pouco acima ali, já estão loteando, fazendo loteamento. Daqui a pouco vão cercar toda aquela região petroquímica e as empresas vão ter que sair de volta. O que vai acontecer? Então não pode liberar, tem que deixar um cinturão verde ali, tem que deixar uma área de proteção. Tudo isso tem que se pensar e tem que se dialogar onde? No plano diretor. Então o atual governo teve seus méritos, né? Em algumas ações que a gente não pode vir aqui e achar que está tudo ruim, que está tudo errado. Né? Carlos Antônio, tem muita coisa que andou bem. Mas na parte de planejamento urbano, na parte de mobilidade, a cidade ficou estagnada, a cidade parou e o pior, parou criando ainda mais conflitos. Hoje nós vivemos um conflito nas mais diversas áreas, nas mais diversas comunidades e é preciso revisar esse plano diretor para a gente tomar um norte e dizer para onde que a cidade vai cair, para onde essa cidade vai crescer, de que forma que ela vai crescer
e como que ela vai crescer. É isso que a gente tem que discutir com a comunidade, através de audiências públicas, encaminhar tudo isso, né, via um projeto de lei aqui para essa casa e traz essa discussão aqui também no âmbito... ser exaustivamente discutido, para não errar, não é, vereador? Não errar, nós não podemos errar. O senhor vê, a parte da lei, a lei de zoneamento nossa, ficou sob júdice ali 4 anos, a questão da Praia Brava, 4, 5 anos. Tudo parado. A gente tem uma incerteza jurídica de todos os lados. Então, o investidor, ele fica com receio de vir investir em Itajaí porque ele não tem uma segurança jurídica, né? O ambientalista, ele não sabe se o que ele está protegendo está correto ou se ele pode... Tem áreas que ele poderia até proteger, brigar para que fossem protegidas. Claro. Então, a gente tem que garantir o quê? O equilíbrio. A palavra certa é equilíbrio. A gente tem que proteger o meio ambiente, né? A gente tem que preservar o que a gente tem de bonito. Itajaí precisa ser preservado para os meus filhos, para os seus netos, para as futuras gerações. Não basta a gente tem que pensar na cidade a curto, médio e longo prazo. Mas a gente não pode inviabilizar ou engessar a cidade. E tudo isso passa pelo plano diretor, que é uma bandeira que eu vou continuar batendo aqui, porque se você não mexer nessa certidão de nascimento, vamos dizer assim, que é da cidade, não mexer no plano diretor, nós vamos ficar mais 4 anos aqui gerenciando conflitos, apenas isso. E o munícipe, as pessoas vão pagar um preço logo ali na frente. Sim. Isso tem que passar por aqui e ser muito discutido. O senhor tem total razão. A gente vê construções em cima das ruas, né? Mal planejadas, a gente vê vias com uma caixa muito pequena, a gente vê aberturas de loteamentos, a gente está expandindo a nossa área urbana. Será que é necessário realmente expandir a área urbana ou será que a gente não pode adensar mais o que já tem, verticalizar mais? Como o senhor está dizendo, e como é que está sendo feito, estão sendo feitas essas obras com todas as situações que lhe são peculiares, que são corretas, né? Que é a questão... Por exemplo, um loteamento, faz lá o loteamento com não sei quantas famílias e tal, sem a previsão da área verde, sem, né, que seja exigido isso, sem uma creche, enfim. Eu acho que tudo isso tem que ser visto. Tudo tem que ser... A questão do meio ambiente é primordial. E aí, o que me preocupa, às vezes, Carlos Antônio, é que a gente está expandindo a área urbana. Vamos expandir por expandir a área urbana. E, às vezes, o que a gente pode fazer? A gente pode adensar ou verticalizar o que já tem e proteger. Porque se eu verticalizo, às vezes, na concepção de... Eu fui numa palestra em Curitiba e lá estava o Cássio Taniguchi. E às vezes as pessoas acham que verticalizar vai trazer mais problema para o meio ambiente. E ali o Cássio dizia que não, pelo contrário, porque se você adensa mais uma área, você deixa de abrir um outro loteamento, tu acaba não desmatando uma outra área, tu acaba protegendo uma outra área. O adensamento está aqui, e aqui você protege. E é isso que tem que estar bem definido na concepção da cidade. De forma a cidade vai crescer, como que ela vai crescer, aonde que eu vou proteger. Nós precisamos proteger áreas que são importantes, que a gente pode explorar, inclusive turisticamente, essas áreas e preservar para as futuras gerações. Eu acho que o senhor respondeu aqui para a gente, durante todo o bloco aqui, a questão do seu trabalho durante este mandato e as prioridades que vão ser algumas as mesmas que foram prioridades neste mandato. O senhor vai... bater, como é que é? O Juquinha? O Juquinha, bater lá na porta e tal, para que essas coisas... Que bom que o senhor pensa assim, eu acho extremamente interessante. O que é isso? Busca de melhor qualidade de vida para a gente de Itajaí, para os nossos munícipes. Bem, nós vamos, o senhor me dá licença mais uma vez, nós vamos mais um rápido intervalo, e é o senhor que está conosco aqui, juntamente na companhia do vereador Márcio Dedé Gonçalves, do PSDB reeleito com 1.809 votos. Mas eu já vou deixar uma pergunta aqui ao senhor. Comentários os mais variados. Agora tem aquelas rádios corredores pela cidade inteira e tal, vereador. Dão conta de posicionamento parlamentar seu com relação ao executivo. Isto é, estão colocando palavras na sua boca, estão falando pelo senhor. E eu disse que hoje teria uma entrevista com o senhor e que eu ia saber do senhor, da sua boca, as suas palavras a respeito. Porque chega de a gente ouvir aqui e sair falando sem... Não, está aqui o vereador e com o vereador é que nós vamos saber a verdade. Um instante só.
Obrigado ao senhor que está em sintonia conosco. A gente já volta e com o vereador Márcio José Gonçalves, do PSDB, reeleito com 1.809 votos. Até já, amigos. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigo da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador e o vereador reeleito Márcio José Gonçalves, do PSDB, com 1.809 votos. Vereador, seu posicionamento parlamentar para com o Executivo Municipal a partir do próximo ano? Carlos Antônio, é boa a tua pergunta, te agradeço pela pergunta. Aonde que eu tenho passado, agradecido e ouvindo as pessoas, sugestões inclusive, no nosso novo mandato, as pessoas me perguntam, Dedé, é situação, é oposição, qual é o... O senhor tem conhecimento, que estão falando uma série de coisas aí, Sim. Uma série de pessoas lhe colocam, não, ele vai ser oposição ao eleito Volney. Outros, não é bem assim. Não, assim, quero deixar muito claro para a sociedade de Itajaí, Carlos Antônio, que nunca foi o meu perfil essa oposição visceral, essa coisa do ser contra por ser contra, né? Sou contra porque sou contra. Não, eu tenho que... Tudo que eu voto aqui, eu procuro buscar fundamento, né? Então, tudo que for bom para Itajaí, Carlos Antônio, sempre terá meu apoio. O que eu advogo é que a gente não pode vir aqui para casa com esse pensamento, sou oposição. Oposição ao quê, de fato? A cidade? Não posso ser oposição. Então, da minha parte, não há esse perfil de oposição. Eu vou vir para cá votando o que eu acho importante para a cidade de Itajaí, como assim eu fiz, né? Eu era do PP, vim aqui, várias votações minhas foram contrárias ao encaminhamento do governo, né? Mantive um perfil, um posicionamento votando a favor da sociedade, que eu achava que era importante para a sociedade. Não me arrependo, inclusive agora nas caminhadas as pessoas sempre diziam parabéns porque tu votasse tal votação, tu seguisse. Então não vou mudar esse meu perfil. Respeito o meu partido, viu, Carlos Antônio? O meu partido, tem dito, algumas lideranças do meu partido têm reiteradamente divulgado nas mídias que o partido vai ser oposição. Isso é uma posição do partido. Eu tenho conversado com outros vereadores eleitos do partido. Eu acredito que uma posição do partido é uma posição institucional do partido e não uma posição do vereador. Aqui, a gente não está para defender a bandeira do partido. A gente está para defender o interesse de Itajaí. E o que for bom para Itajaí terá o meu apoio irrestrito. Não existe essa conversa de oposição ou de situação. O meu trabalho vai ser pautado pelo interesse de Itajaí. Amigo telespectador e as pessoas que esperavam pela entrevista do vereador Dedé, está respondido. É ele que está falando, não mais a Rádio Corredor, tá certo, vereador? Eu acho que dá tempo ainda, pergunta para o Abelardo, dá tempinho. O Abelardo tá bom lá, um abraço, Abelardo, obrigado, ao Abelardo, ao Salésio. Bem, vereador, o senhor, o que espera do vereador eleito Volney Morastoni, digamos assim, o que o senhor vê que tem que ser atacado pelo prefeito eleito logo no início do seu governo agora? O que o senhor considera essa prioridade, vereador? Eu conheço o prefeito Volney, né? Como eu conheço o João Paulo, trabalhei com o João Paulo na época do governo, e a vereadora Ana, que a gente conviveu aqui os 4 anos. Eu não tenho dúvida que o Volney vai tentar fazer um grande governo. Ele vai procurar fazer um grande governo, porque ele já errou
que ele podia ter errado. Ele já foi prefeito, né? Ele vem mais experiente, mais maduro. É a oportunidade dele, inclusive, de mostrar um trabalho diferente à sociedade de Itajaí. No lugar do prefeito Vonei, e eu entendo que é isso que ele vai fazer, a gente tem que atacar economicamente, o problema econômico da cidade de Itajaí. Questão portuária, reativar esse berço 1 e o berço 2 do porto, que a gente passa no porto, chega a dar dó, né? Vê um porto vazio, não vê movimentação. Várias vezes vocês aqui nessa Casa de Leis, isso, né, conversaram. Ele precisa fomentar o berço 1 e o berço 2, me parece que o 3 e 4 estão bem próximos da entrega desses berços, e aí trazer um outro estilo de carga, né? Se for a granel, se for aço, o que for, mas diversificar a atividade portuária, né? Trazer a novos armadores para Itajaí, atacar na questão econômica. Vai minar a questão da gestão pública, enxugar a máquina, que isso não tem como não fazer. Isso, eu vi o debate durante o período eleitoral, mas qualquer um que fosse prefeito teria que fazer, enxugar a máquina, né? Que a máquina, querendo ou não, ela está pesada e ela precisa sofrer uns ajustes e umas reformas, e depois, é óbvio, ele vai entrar com uma máquina um pouco mais leve, mas ele vai ter, de qualquer forma, ativar a cidade economicamente, diversificando as atividades, o Carlos Antônio, que hoje nós somos muito dependentes do porto, atacando a questão portuária, né? Eu acredito que o bom relacionamento que ele tem com o vice-governador Pinho Moreira e, consequentemente, com o atual presidente Michel Temer, isso é uma vantagem que ele tem, de política, que a questão hoje é política. A gente sabe que há esse entendimento lá, que a questão é política. Eu acredito que o Vonei, ele vai atacar essa vertente, que é a questão portuária. Porque se a gente conseguir trazer armador, se a gente conseguir melhorar a cidade economicamente, Carlos Antônio, a gente consegue ter mais recursos para a saúde, a gente melhora um pouco mais a saúde. A gente tem mais recursos para a educação, tu consegue ampliar vagas de creche na rede pública, tu consegue valorizar o servidor, tu consegue pavimentar uma rua. Então, se tu não tiver dinheiro, se a economia não estiver bem, o restante nada vai bem. Então, ele tem que ativar a questão econômica, melhorar a nossa diversificação de atividade. Eu vejo que ele vai ter que atacar o porto, vai ter, ótimo, que essa é a nossa matriz principal. Mas nós temos que investir muito lá na questão do Inova Anf, de diversificar a nossa atividade, porque nós não podemos ficar mais refém de uma única atividade, porque daqui a pouco a cidade vai perder muito com isso. Essa questão do Inova Anf é de extrema importância, né? Ela é estratégica, ela é importante, é uma oportunidade que nós temos de diversificar as nossas atividades, e é uma oportunidade que a gente tem de desenvolver aquela área que, vamos ser sinceros, com a duplicação da Antônio Raio, toda aquela área vai ser a área de desenvolvimento industrial de Itajaí, industrial, comercial e logística, né? Que é a nossa cadeia muito focada na área logística. Eu vejo que o Vonei vai atacar essa área e eu tenho certeza que, se ele lograr isso, o Itajaí vai voltar a crescer e voltar no patamar que a gente merece. O Abelardo agora falou o seguinte, mandou um recado pelo Bruce ali, que o senhor tem 45 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais no programa de hoje, porque com certeza esse é o primeiro no período pós-eleição, e durante mais 4 anos, muitas vezes o senhor estará aqui através da TV Câmara conversando sobre o seu trabalho parlamentar, sobre todas as questões inerentes ao nosso município e que digam respeito à melhor qualidade de vida da nossa gente, aqui através da TV Câmara. Com certeza o senhor estará. Obrigado ao senhor por hoje. Faltou uma série de situações a gente conversar, mas fica para o próximo programa. Obrigado ao senhor. Saúde ao senhor e à sua equipe, para que o senhor continue o trabalho que o senhor fez durante esses 4 anos agora e com certeza o fará nos próximos 4. Obrigado, boa noite ao senhor. Boa noite, Carlos Antônio. Agradeço você, agradeço toda a equipe, agradeço ao telespectador que acompanha esse espaço que a gente tem de apresentar o nosso trabalho, de prestar conta do nosso trabalho, e com certeza a gente vai fazer um mandato muito melhor e um pouco mais maduro e com mais experiência de levar a mensagem do eleitor Itajaí aqui à Casa de Leis. Obrigado ao senhor, uma boa noite. E você que esteve conosco até o presente momento, é sempre motivo de prazer conviver com você em sintonia com a nossa TV Câmara. Muito obrigado. Hoje tivemos a presença do vereador Márcio José Gonçalves, o Dedé, do PSDB, reeleito com 1.809 votos. Foi um prazer, amigos. Boa noite e até o próximo programa.